Oi, Márcia. Boa noite. Oi, Berê. Tudo bem? Oi, Márcia, boa noite. Então, estamos começando aqui devagarinho. Miguel, boa noite, Miguel. Rafael, Matheus. Esperando só a entrada do Paulo, vai ser meu mediador. Diz que já está a postos. Tudo bem, Rafael? Já está a postos. Vieira. Priscila. Ó, aqui. Boa noite, Miguel. Paulo entrando. Olá, Fernando. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Tudo bem? Como é que estão? Todo Tudo mundo bem. me ouve bem? Que bom. Boa noite, Priscila. Boa noite, pessoal. Boa noite, Miguel. Boa noite, Jane. Boa noite, Flora. Sejam todos Flora. Isso aí, bem-vindos. o pessoal vai entrando. E aí, Paulo, quer começar então a apresentação? Vamos começar? Bora. Dando a essas as palestras, né, propostas pela Casa da Filosofia Clínica, que devido à atual circunstância de pandemia estão sendo veiculadas via Instagram, live. Agradecer a ação, o convite, né, da Casa da Filosofia Clínica. Nós já tivemos algumas palestras, seguimos com esse ciclo. Falamos a semana passada sobre a questão do tempo terapêutico, eu e Miguel. Agora nós vamos falar sobre o marketing da cura, né, da questão da doença. Meu nome é Paulo, desejo uma boa noite a todos vocês. Né? Eu só fazer um pequeno complemento aqui. Sou filósofo clínico, sou filósofo formado pela USP. Tive uma grande honra de ter o Fernando como meu professor no meu curso de formação e uma outra grande honra hoje estar aqui com ele como mediador para falar de um tema tão importante, né? Então, vamos lá. Tá bem, Paulo, muito obrigado. Bom ter essa parceria para a gente falar de um assunto que não é fácil. Sim, Bom, então olha só, a nossa proposta é eu falar aqui 15, 20 minutos sobre o tema e depois a gente abrir para perguntas. Muitas questões, acredito eu, que possam surgir dessa fala de hoje. Mas antes desses 20 minutos que me cabem, eu vou precisar de um preâmbulo, eu vou precisar fazer um introito aqui, uma introdução a esse assunto. Tá, Paulo? Então, não conta esse tempo que eu, que eu vou fazer essa propedêutica, essa introdução aqui sobre esse assunto, tá? Falando da filosofia clínica.
Então, bom, Fernando Fontoura, filósofo clínico, né, formado em Porto Alegre pela Casa da Filosofia Clínica, professor dos cursos de formação da Casa da Filosofia Clínica, atendo desde 2014, e nessa proposta aqui, nessa parceria, a gente está tentando todas as quintas-feiras fazer essas lives do colóquio, né, das conversas, os diálogos da filosofia clínica. Então, a gente traz aqui pessoas, no início, filósofos clínicos, para falar da sua perspectiva da filosofia clínica, filósofos formados, filósofos que atendem, filósofos que não atendem, mas que estão em formação. A gente quer aqui, com esse espaço, divulgar as perspectivas que existem hoje a respeito da filosofia clínica enquanto terapia. Né? E hoje cabe a mim aqui falar sobre um assunto que eu já falo há algum tempo, já estudo há algum tempo, né? E que só se tornou mais ativo o meu estudo quando eu entrei para a filosofia clínica. Mas já era um assunto que me interessava. Então, dentro da filosofia clínica, tem um pressuposto aí chamado singularidade. O que é singularidade? Singularidade é aquilo que é irrepetível, aquilo que é único, aquilo que não pode ser padronizado, é aquilo que não pode ser comparado com ninguém fora do seu próprio padrão. Então, quando a gente fala de uma pessoa singular, um indivíduo singular, a gente está falando de um indivíduo irrepetível. Nada nele, na sua história, nas suas questões, pode ser comparado com outro padrão fora ele mesmo. E além disso, na filosofia clínica, a gente tem a ideia de que só essa pessoa pode se comparar a ela mesma, ou só ela mesma pode se comparar com outro. Mas não a partir da filosofia clínica. Partindo desse pressuposto da singularidade, então a filosofia clínica trabalha na direção contrária a qualquer tipo de rótulo que seja para mais de um, qualquer tipo de tipologia, qualquer tipo de enquadramento, né? Para alguns ou para todos, universais, né? Então, partindo desse pressuposto, a filosofia clínica trabalha, então, com uma filosofia, né, clínica, uma terapia para cada pessoa. Quando a gente está em terapia com uma pessoa, se a pessoa sai, eu não posso usar nada do que aconteceu nessa terapia com essa pessoa para outra que entra logo em seguida, mesmo que seja a sua irmã gêmea. Porque, a partir desse momento, é outra singularidade. E eu tenho que entender, como filósofo clínico, a singularidade e revelar, nesse contato com a pessoa, a singularidade dela, para a partir daí a gente começar algum tipo de diálogo, né, de terapia mesmo. Partindo da singularidade, então, a filosofia clínica não trabalha com conceitos de cura, nem de doença, nem de normalidade, ou de anormalidade, que são conceitos muito caros às psis. Não sei se a todas, mas a grande parte delas. Psicanálise, psicologia, psiquiatria. E também outras filosofias. A filosofia também, acadêmica, ela também tipologiza, né? Ela diz que a ética é para todas as pessoas, né? A ética kantiana era para todos, né? Então, a filosofia também tem essa pretensão, muitas vezes, de universalizar, generalizar um aspecto, um comportamento, um pensamento, uma ética, como se fosse para todos. A filosofia clínica vai na contramão disso. Então, ela se apoia um pouco, um autor que o Paulo gosta bastante, que é o Michel Foucault, né? Onde ele diz que a normalidade, a loucura, são conceitos políticos e não para pessoas. E aí ele vai nas obras dele, né, sobre hospital psiquiátrico, sobre a loucura. Ele vai falar sobre esses conceitos, mas de forma de engenharia social, mais do que para revelar alguma coisa de algum indivíduo. Então a filosofia clínica, ela namora com Foucault, nesse sentido. Ela considera esses conceitos de
normalidade, anormalidade, cura e doença, e aqui eu falo doença mental, né? Como conceitos políticos que não cabem às pessoas. Rótulos são para as coisas, categorias são para as coisas, não para as pessoas. Muito bem. E aí, partindo desse pressuposto, depois de entrar na filosofia clínica, comecei a estudar mais ainda essas questões. E eu vou apresentar hoje para vocês uma perspectiva, só uma perspectiva, de um estudo feito sobre as doenças mentais, né? Sobre essa tipologização que leva uma sociedade inteira a tipologizar as pessoas e oferecer para elas as drogas psiquiátricas como cura. Ok? Hoje eu vou apresentar só uma perspectiva, ela já é ampla, mas é só uma, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. E eu não vou fechar questões, eu vou só abri-las. Com certeza não vou conseguir responder as perguntas que surgirem hoje todas. E por esse motivo, como esse é um assunto muito amplo, ele toca a terapia, ele toca a vida social, ele toca as relações de poder e as relações pessoais de uma forma tão abrangente, que a minha proposta hoje é a live da filosofia clínica, da Casa da Filosofia Clínica, né? Mas eu, Fernando, vou continuar a fazer essas lives com esse assunto, ou marketing da loucura, ou a fabricação da loucura. E a cada live eu vou apresentar um estudo, um livro, um filósofo, um cientista, uma pesquisa científica a respeito exatamente do contrário da crença de que existem doenças mentais e que podem ser curadas por remédios. É essa a minha direção. Então, hoje vai ser a primeira. Vai ser dentro da live, né, da Casa da Filosofia Clínica, mas eu me propus e vou fazer isso, não sei ainda a partir de quando, mas breve, eu vou fazer lives aí, periodicamente, somente sobre assuntos, sobre a fabricação da loucura, a invenção da loucura, e um filmezinho bem interessante, um livro para ler, é o Alienista, né? Me fugiu o nome. Machado de Assis? Acho que é, né? O Alienista de Machado de Assis. É um filmezinho de 45 minutos no YouTube, que ali é uma discussão em forma de comédia, muito interessante, o livrinho também é bem fininho, sobre o alienista, né? Aquele que se diz o psiquiatra, o médico, que define o que é loucura, o que não é loucura, quem é louco, quem não é louco. Então, é um filmezinho de introdução muito interessante, né? Que nos cursos de formação de filosofia clínica a gente passa ele, né, em algum momento, e a gente também conversa sobre isso. Bom, essa é a minha introdução, Paulo. A partir de agora, então, vou contar meus minutos aqui e vou pedir desculpa para vocês. Eu estou com o computador aberto na minha frente porque eu vou precisar ler algumas coisas. Porque não é um trabalho feito meu. Eu quero ler para vocês pessoas que fizeram pesquisas, pessoas sérias, pessoas preocupadas com essas questões. Então, eu não decorei, mas está aqui. Eu fiz um resumo, uma resenha, né, que vem desse guia aqui, ó, tá? O marketing da loucura. Somos todos insanos. E aqui embaixo ele coloca uma frase assim: não há lucro, né, não há dinheiro no normal. Então, essa perspectiva aqui, ele traz no DVD também, e traz alguns livretos sobre todas as drogas, né? As categorias das drogas psiquiátricas, como estabilizadores de humor, né? Como as drogas para ansiedade, como os antidepressivos e os psicoestimulantes, tá? Então, aqui é um material muito completo, é um estudo feito por uma entidade chamada CCHR,
que ela quer dizer a Comissão dos Cidadãos para os Direitos Humanos. Ela se fundamenta no direito à individualidade, né, e à liberdade do ser humano, na Declaração dos Direitos Humanos, né, e leva isso para o direito dos cidadãos não serem coagidos a tomarem drogas psiquiátricas, serem internados involuntariamente em hospitais psiquiátricos e, principalmente, a crianças e jovens terem acesso a essas drogas psiquiátricas. Então, essa é uma entidade, vocês podem pegar ali no computador, lá no buscador de vocês, cchr.pt de português, né? É português de Portugal, e ali vai ter todo o material. Eu me cadastrei, recebi material em casa para divulgar isso. Então, eu sou um divulgador deles. E o fundador lá dessa entidade é Thomas Szasz, que é um psiquiatra da antipsiquiatria. Um movimento absurdamente grande, no mundo todo. O Thomas Szasz tomou a frente. Ele vai ser um dos autores que eu vou trazer livros para mostrar para vocês. E ele é o fundador ali, o honorário, né, dessa entidade. Então, ela tem aqui vários aspectos. Não vou abranger todos, vou abranger alguns, vou tocar eles, tá? Mas também não vou completamente me aprofundar nessas questões. Eu pretendo fazer isso através das lives que eu vou fazer, tá bem? Então, desculpa, mas eu vou ter que dar uma lida aqui, parar de olhar para a câmera aqui e olhar para o computador para poder falar com vocês um pouco, tá bem? Ok, Paulo? Ok, Fernando. Então tá. E esse estudo, ele fala marketing da loucura, porque ele ataca principalmente a indústria farmacêutica. Mas até chegar lá, ele vai questionar a questão da loucura. Somos todos insanos? Então, a questão aqui não é que não se questiona que as pessoas não tenham problemas emocionais, que elas não sofram, que elas não se suicidem, que elas não se mutilem, que elas não matem. Ninguém está aqui dizendo que não há esse tipo de sofrimento. Minha filosofia clínica trata exatamente desses tipos e tantos outros, né? Não é essa a questão, não está em discussão aqui se as pessoas não sofrem, então, se não tem doença mental, as pessoas não sofrem, não. Sofrem, tá? Mas serão todas essas, ou quase todos esses sofrimentos, vamos botar assim, vamos começar amenizando, quase todos os sofrimentos, problemas de doenças ou transtornos mentais. Comportamento é doença? Bom, e aí ele começa perguntando, aqui, nesse estudo, e vocês vão no site, vão ver que está tudo fundamentado, tem a citação das pessoas, quem elas são, médicos, psiquiatras, cientistas, bom, todo mundo, tá? O site está bem fundamentado, é só vocês irem lá para mim darem uma olhada. Mas começa perguntando, quem é que avalia o que é uma doença mental? Né? E se ela é uma doença, ela tem cura? Que a primeira questão que eles trazem, batem fortemente nisso, bastante, é a seguinte. Vou ler, tá? É o mesmo procedimento de análise, investigação e intervenção às doenças mentais do que faz o médico tradicional que lida com doenças em órgãos físicos imensuráveis? Os remédios psiquiátricos que dizem curar ou aliviar uma doença ou desordem mental são do mesmo tipo de ação do que uma insulina ou um antibiótico? Tristeza profunda ou luto de um ente querido é da mesma ordem ou categoria do que um ataque cardíaco? São as doenças físicas da mesma ordem do que as chamadas doenças mentais? O foco, ou a falta de foco no aprendizado, problemas para dormir, ansiedade, frente às dificuldades da vida, comportamentos agressivos, dificuldades de relacionamento, medos, são da mesma categoria do que infecções da garganta, apendicite, efizema pulmonar, câncer, HIV, gastrite? Se a gente responde não a isso, nós já temos uma questão em aberto.
como é que... São categorias completamente diferentes. Russell, o Edmundo Russell, é um cara, um filósofo que bate demais na questão das categorias. Erros de categoria, erro no início do processo. A gente considerar uma coisa, uma categoria, como se fosse de outra, é errar a partir de tudo ali diante. Da perspectiva que nós olhamos, da pesquisa que nós fazemos, o resultado em que nós chegamos. Nós temos que diferenciar as categorias. E aqui começa esse estudo. As doenças mentais são da mesma categoria do que doenças físicas. Bom, mas elas têm remédios que dizem combater questões biológicas e químicas. Então, eles já começam perguntando isso. Não haveria alternativas terapêuticas ou existenciais frente a esses problemas emocionais e sofrimentos existenciais? E aí eles vão afirmar nesse estudo e em vários outros estudos. Contrário ao que dizem os psiquiatras, e principalmente aqui eles vão bater muito em cima da Associação Psiquiatra Norte-Americana, a APA. Então, contrário ao que dizem os psiquiatras e a Associação Norte-Americana de Psiquiatria, uma droga psiquiátrica não é como uma insulina, pois essas medicações psicotrópicas não têm doenças mensuráveis objetivamente a serem corrigidas. E podem, como de fato fazem, desordenar o equilíbrio químico delicado e natural do corpo. Várias, eu vou trazer para vocês em outra oportunidade, várias pesquisas feitas, realizadas por várias entidades sérias, inclusive a própria a Organização Mundial de Saúde, colocando a inefetividade das drogas psiquiátricas frente ao desequilíbrio químico do cérebro, e que é eles que exatamente que provocam isso. Não é à toa que muitas vezes na abstinência ou para desmamar o remédio, volta a doença, quando na verdade é a próprio efeito do remédio. Pesquisas feitas por neurologistas, neurocientistas, com muito grau de precisão, combatendo exatamente essa questão do desequilíbrio químico no cérebro, que é hoje a justificativa mais atual. Já teve outras. Tem uma história isso, né? A mais atual é o desequilíbrio químico no cérebro. Em medicina existem padrões estritos e objetivos para chamar uma condição tal, qualquer condição de doença. Para ser classificada como doença, uma condição deve ter um grupo previsível de sintomas e a causa dos sintomas, ou um entendimento de suas funções, deve ser provado objetivamente estabelecido como tal. Arrepios e febre são sintomas. Malária e tifoide são doenças. As doenças são provadas em sua existência por evidências objetivas que podem ser vistas e avaliadas com testes físicos. Enquanto a medicina tradicional, vamos botar assim, lida com doenças reais, a psiquiatria lida com desordens comportamentais. Joseph Glenmullen, psiquiatra da Universidade de Harvard, disse: em psiquiatria, todos os seus diagnósticos são meramente síndromes ou desordens. Um grupo de sintomas presumidos que têm uma relação, mas não são doenças. Psiquiatra. Então, vamos dizer que não há raio-x, exame de sangue, nenhum teste objetivo que possa mostrar, uma ressonância magnética, que possa mostrar efetivamente que os comportamentos indesejados são de fato doenças mentais. Bom, aqui tem outra parte que eles vão deixar muito claro, esse é um dos objetivos dessa entidade, a CCHR, é declarar abertamente como funcionam as drogas psiquiátricas, como elas afetam o corpo, o cérebro, o sistema central, quais efeitos colaterais, que nem sempre foi assim, né? Uma conquista, inclusive, dessa entidade juridicamente, quando começaram nos Estados Unidos, eles começaram pela
pela questão jurídica, de que as bulas deviam ser mais explícitas, mais abertas em questão de informação. Então, o corpo humano consiste de componentes químicos obtidos do alimento, da luz, da água, do sol, né, inserindo uma substância estrangeira no corpo, essa substância rompe com esse equilíbrio, esse funcionamento normal. Em alguns casos, pode até essa substância criar um temporário sentimento de euforia, no aumento de energia, um normal senso de alerta. No entanto, isso não é normal. Eles falam que é a mesma coisa que botar um motor de foguete num carro de passeio. Ele vai realmente render muito mais, vai acabar com os pneus, vai acabar com a engrenagem, vai acabar com a suspensão. Isso não é normal. Se na singularidade, na filosofia clínica de cada um, isso é anormal para aquela singularidade, não é através da química e das drogas psiquiátricas nós vamos chegar à singularidade dela. Eu sempre gosto de dar o exemplo de uma partilhante, Paulo, que eu já falei para vocês em aula várias vezes, que ela adorava, cara, assim, um morceguinho, sabe? Caverninha dela, na bolha dela, morava sozinha, jovem, bonita, mas não gostava de pessoas, já estava fazendo mestrado, mas tinha dificuldade para escrever, e gostava de ficar lá com os gatos no escuro, acordava meio-dia, saía da cama às 3, fechava toda a janela, sabe? Sim, adorava, quando ela tinha que ir para a faculdade, para o mestrado, voltava para o buraquinho, para a caverna dela, para a bolha que ela chamava, ela adorava. Um dia ela chegou na terapia e disse assim, acho que estou depressiva. E eu, porque acordei muito bem, acordei cedo, abri as janelas do quarto, produzi para o mestrado, peguei minha bicicleta, fui para o parque, encontrei com os amigos, tomei chimarrão no parque, vi o pôr do sol, estou assim aos 4 dias, acho que estou depressiva. Quer dizer, isso não fora o normal dela, né? Então ela trouxe a depressão dela como se fosse fora do estado normal dela, mas não normal da sociedade, não normal, o normal indicado, registrado por uma associação norte-americana, ou seja qual for, de psiquiatria, que diga o que não é normal. Ela estava e aquilo para ela era depressão. Ela estava fora do centro, né? Então, o normal aqui, né? Quem dita o que é doença ou não é doença, tem aí um padrão de normalidade. Quem dita isso não é, no caso, aqui não é a própria pessoa. Né? No caso desse estudo aqui, são entidades, instituições, a indústria farmacêutica, e estudos teóricos não comprovados em laboratório. E chegando a esse ponto, eu vou pular bastante, mas chegando a esse ponto, quem determina o que é normal, nós vamos ter que falar do DSM, né? A Bíblia psiquiátrica, né? Que é o Manual Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais. Nesses vídeos que tem nesse site aqui, cchr.pt, né? Muitos psiquiatras que falam lá também dizem assim, o legal do Manual de Estatística, o DSM, é que a gente fica muito parecido com o médico, né? Porque se tu vai num otorrino e ele vai querer ver alguma questão, um estudo, ele vai na prateleira, pega um livro grande, abre na frente do paciente e mostra ali as questões objetivas de pesquisa sobre a otorrinologia. E agora o psiquiatra tem DSM, pega lá, abre e pode, né, ter um manual, né, que vai ajudar ele a ajudar o seu paciente para identificar a doença mental. Tem uma história também, esse DSM, eu não vou entrar nela aqui, tá? Mas o que é interessante aqui, isso também tem vários vídeos até na internet, né? Como é que é realizado um exame, né, para considerar um comportamento uma doença mental e assim ele entrar ou não no manual no DSM? Como é feito isso? Quais testes científicos que a Associação de Psiquiatria norte-americana, qualquer associação que é ela que define o DSM, né, que edita, mas quais são os testes científicos, médicos científicos, né, que eles fazem para
descobrir essas doenças mentais. Como é que eles fazem? Então, aqui, de novo, vou ler para vocês aqui. Na mesma esteira da medicina tradicional, a psiquiatria queria poder convencer as pessoas de que as condições de observação e avaliação de uma doença mental eram exatamente iguais às condições de observar e avaliar a polio ou a influenza. Se assim conseguissem, essa pretensa doença mental também responderia a um tratamento medicamentoso. Abrem-se assim as portas da fortuna para a indústria farmacêutica. No intuito de cimentar, né, de fortalecer essa tendência médico-psiquiátrica, a Associação Psiquiátrica Americana lança em 52, 54, 56 o DSM. Agora, deixa eu ver aqui. Mas como é que um grupo de psiquiatras da associação, né, quando lançaram esse manual, DSM, como é que eles chegaram a uma definição, né, de qual comportamento é ou não uma doença mental? Se eu disser para vocês que é pelo voto, vocês acreditam? Pois é assim. Vários, Alan Franz, Robert Spitzer, os criadores da SM3, 4, 5, hoje tem 5, acho, foram a público depois e disseram, né, que influências políticas e de relacionamento influenciam para colocar ou não uma doença dentro os sintomas para fechar uma doença mental dentro do DSM. Então, assim como votaram para o voto, né, tem um paradigma, né, quando a gente pensa nisso, que é a homossexualidade. Não foi um teste científico que tirou a homossexualidade do DSM. Assim como não foi um teste científico, uma pesquisa científica que colocou a homossexualidade como comportamento desviante e uma doença dentro do DSM. Foi pressão popular. Eles resolveram votar, vamos tirar, né? Quantos tem? 10? 8 levantam a mão para tirar. Então vamos tirar. É assim. Não estou exagerando. Né? Bom, o número de doenças mentais ou desordens comportamentais no primeiro DSM era de 112. Em 52 ele foi lançado. Em 94, na quarta edição, de 112 pulou para 374. O DSM-5, acho que dobrou. Esse manual é uma coleção de comportamentos e completamente baseado em sintomas e não em doenças. Qualquer prescrição medicamentosa para qualquer doença mental nele incluído, diz aqui a entidade, é um atentado aos direitos humanos, da transparência da informação, em outras palavras, da verdade. Bom, mas como vender droga psiquiátrica? Vendendo doenças. Então, a união entre as instituições psiquiátricas, como a americana e a indústria farmacêutica, criou uma força inimaginável de manipulação do marketing das doenças mentais. Um bioético, Carl Elliott, da Universidade de Minnesota, disse: a maneira de vender drogas psiquiátricas é vender as doenças psiquiátricas. Nesse sentido, a ferramenta fundamental é o DSM. E um desses que estavam na realização desse DSM, 3, 4, não sei qual desses, deu uma declaração, que está aqui também, nesse estudo, dizendo assim, ó, todos a favor, levantem a mão e digam sim. É assim que ela reclassificou os comportamentos indesejados como doença no voto. E com essa frase ficou marcada, né? Porque ela foi a público depois. Então, os psiquiatras, na concepção do DSM, votam para novas desordens serem incorporadas ou tiradas do DSM. Não há teste de urina, sangue, biópsia, nada que objetivamente prove que alguma fisiologia ou bioquímica errada que cria os sintomas. Eu vou trazer nas próximas pesquisas de pessoas sérias e comprometidas, botando abaixo exatamente essa tese a mais atual deles, né? A tese de que a doença mental é causada por um
desequilíbrio químico no cérebro. Essa busca de fontes físicas para chamadas doenças mentais, vem desde o século XIX. Então, o DSM-1, não base de que em 52, ele não se baseou em nenhuma das 112 desordens que ele catalogou lá, com algum procedimento ou fundamentação científica. Sabe como é que eles fizeram? Eles pegaram os membros e mandaram cartas para eles botarem uma resposta objetiva para quem achava que tal doença devia entrar no catálogo, por correio, e eles mandaram de volta para a associação e elas fizeram a contagem do estágio. Mesmo assim, desculpa, a homossexualidade não foi por correio, mas foi por votação, por pressão social. Muito bem. Eu vou pular aqui, tá? E vou para uma outra questão. E aí, só para finalizar o DSM aqui, tem várias coisas sobre ele, né? O DSM-5, depois de tanto escândalo que teve, ele foi na portas cerradas e reuniões secretas. Eles contrato de confidencialidade e tudo mais, né? E aí, dentro dele, aí, alguns outros transtornos eles foram criados, né? Assim, a compulsão por navegar na internet, a compulsão da desordem por compras, a desordem da apatia, a desordem por comer besteiras, a desordem relacional ou de relacionamentos, a desordem de explosão intermitente, e para cada uma delas, esperando uma droga que cure essa doença mental. Alan Francis, o criador do DSM-5, está na internet isso, também você pode ver o vídeo, escreveu mais tarde, deu uma declaração na internet, quer dizer que foi para a internet. Então, o Alan Francis, o criador do DSM-5, disse: a Associação Psiquiátrica Americana pode muito bem ser acusada de conflito de interesses ao modelar o DSM-5, por criar novos pacientes para os psiquiatras e novos clientes para as companhias farmacêuticas. Leon Eisenberg, esse foi um dos primeiros caras que, quando eu comecei a pesquisar, eu vi na internet, né, e fui ler sobre ele. Ele foi um grande estudioso do autismo. Ele criou o espectro autismo. Ele tirou o autismo como se fosse uma doença e criou um espectro para que a gente pudesse entender que há diferenças, né? Há graus, espectro. Ele foi muito importante, um grande médico. O dia de morte dele, aos 80 anos, eu acho, ele chamou a reportagem e tá também no YouTube, vocês podem lá, Leon Eisenberg, ele morreu em 2009, e ele foi o criador do TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mais popular hoje que McDonald's. E aí ele criou isso. Vários médicos, psicopedagogos, escola, que nem pode ter, mas tem lá uma tabelinha para scannerzinho deles lá para poder preencher, para poder qualificar e catalogar a criança como déficit de atenção. Só que esse instrumento que é usado a rodo hoje, muita gente, o dono dele, o pai dele, disse assim: olha só, o TDAH é o melhor exemplo de uma doença fictícia. Não existe isso. A indústria farmacêutica precisava ganhar e precisava criar uma doença. Para criança, imagina para criança, que maravilha. Quantos pais, mães, escolas, pedagogos, educadores vão ser nossos peões aí para preencher essas tabelas. Bom, Paulo, passei do meu tempo, teria mais coisa para falar a respeito desse estudo, né? Então, hoje foi só um apanhado geral, né? Falamos aí um pouco sobre as duas categorias, doenças físicas e doenças mentais, né? Como é importante cada categoria estar separada da outra para não haver erros de perspectiva, de lançar perguntas que não tem nada a ver com ela, né? E falamos um pouco do DSM, como a Associação Psiquiátrica cria doenças, diferentemente da medicina tradicional. E o marketing da loucura, né, que é esse estudo aqui, né,
ele vai falar exatamente que, apesar de todas as provas encontrarem, a quantidade de dinheiro envolvida em marketing, principalmente nos Estados Unidos, é tamanha que passa por cima desses tipos de pesquisas, comprovando justamente o contrário de todas as teorias psiquiátricas que vinculam o comportamento a desequilíbrio físico, seja químico, seja... Muito bem, Paulo. Tomei bastante tempo hoje. Sem problema. Na realidade, Fernando, eu queria que você só repetisse, por favor, quando você mostrou esse livro, Paulo, havia uma frase. pode falar. Havia uma frase embaixo do livro, né? A normalidade não dá lucro, é isso? Eu não estou ouvindo, Paulo. Não sei se só eu que não estou ouvindo. Você me ouve? Não ouço. Muito baixinho. Melhorou? Fernando? Oi, estou ouvindo muito baixinho, Paulo. Sim, eu não sei se foi um problema aqui no celular. Você havia mostrado uma frase, né, que, que veio, que vem acompanhando a capa do livro. Eu acho que é não há lucro na normalidade, né? E eu me peguei pensando nessa questão, né? Foucault foi um autor que me interessou muito durante o período de faculdade, né? Meu TCC foi baseado num livro dele que se chama Os Anormais. E nesse livro ele faz um panorama e uma das questões que ele traz para tratar da anormalidade é a questão do peso do saber médico que transpassa o saber jurídico, né? Nesse sentido, ele fala como que o saber médico, como foi conferido poder ao saber médico pelo corpo jurídico para que a medicina conseguisse influenciar diretamente nas decisões jurídicas. Enfim, e o Foucault, como um bom filósofo e Esse é um poder pesquisador, imenso, né? Essa perspectiva do comportamento enquanto doença, ela está na questão do jurídico, questão do exército, na questão das escolas. É quase que se tornou natural, né? Se naturalizou. E na filosofia a gente tem muita questão, né? Na filosofia acadêmica, a gente tem muita preocupação com aquilo que se naturaliza, né? Porque a gente para de pensar sobre isso, a gente para de questionar sobre isso, né? Então, a naturalização de uma ideia de que uma pessoa, que um assassino, que uma pessoa teve um certo comportamento, cometeu um certo crime porque ela tem uma doença no seu corpo, né, que é fisicamente, a causa é física, e isso envolve hoje, nossa, não sei quais os lugares. Imagina, os planos de saúde hoje, que se ganha com isso. A questão da previdência por invalidez. Então, a quantidade de pesquisas que tem. Pô, em Porto Alegre tem o Instituto do Cérebro, cara, quando abriu aqui na PUC, Instituto do Cérebro, negócio do Ivan Esquerdo, um dos maiores pesquisadores de cérebro do mundo. Cara é sim, um estudioso, vou dizer um gênio, mas um cara, né, referência do mundo. Uns anos atrás ele resolveu dizer que ele tinha no corpo de trabalho dele, da equipe dele, um dos professores de filosofia que eu, na minha graduação, fazia parte do grupo dele de pesquisas
neurológicas, porque ele tinha uma visão abrangente das coisas. Então, ele chamava filósofo, chamava psicólogo, psiquiatra. Era um cara que tinha respeitadíssimo. Um dia ele mandou todo mundo embora e deu uma declaração no jornal que psiquiatria, psicanálise é tudo ponto de fato. Porque o que interessa é físico, nós somos o cérebro. Coincidentemente, o estudo cérebro tinha sido começado a ser financiado pela indústria farmacêutica. Então, a gente vê né, o plano de saúde, previdência, a questão jurídica, no exército, nas escolas, esse pensamento está absurdamente naturalizado. Por isso, como a filosofia clínica trabalha contra a corrente em muitas das suas questões, né, só pelo fato de trabalhar com a singularidade, ela já é contra a corrente. Então, eu vou, nessa contracorrente, é que eu vou falar sobre esse saber-poder naturalizado. Isso é um problema. Se naturalizou a olhar uma criança que é muito agitada e tem que tomar remédio. Isso é um problema social absurdo. Né? E Foucault é um dos grandes caras. O outro que vai falar sobre isso, não sei se fala especificamente sobre isso, mas fala do biopoder, né, e da biopolítica, é o Agamben, né? Hoje, o filósofo atual, vivo, né, italiano, Agamben, e George Agamben fala bastante sobre essa captura da biopolítica, do biopoder ou do saber-poder, e que a captura, como hoje não dá mais para capturar o corpo ou para capturar territórios, a gente captura a mente das pessoas. A gente vai colocando sistemas de segurança para as pessoas terem cada vez mais receio e medos, e ao mesmo tempo a gente diz que ali tem a cura. Então, essas instituições de segurança, né, que aliviariam o medo das pessoas, dentro delas está o hospital psiquiátrico. E aí o Foucault vai falar de forma muito contundente a respeito disso. Não sei se tem alguma pergunta aí, Paulo. Sim, sim. Na realidade, a Márcia Ribeiro Baroni falou o seguinte: a medicação com psicofármacos tira a expressividade e a autonomia do sujeito, ficando este à mercê da manipulação. O Vinícius Fontes, grande filósofo clínico também do Rio de Janeiro, disse o seguinte: não consegui acompanhar muito bem, mas esse tema me interessa muito, Fernando. As pessoas responderam, Vinícius, Gerbel, obrigado, Gerbel, pela presença, Patrícia também, que estão ouvindo bem, que ouvem nós dois. A Jane também, obrigado pela presença. E pergunta nenhuma, né? Existem só alguns comentários, mas segundo a sua fala, Fernando, uma coisa me veio à cabeça, né? Uma pergunta bem filosófica, né? Que eu queria deixar aqui já nesse final de live, né? Já são 8h47, a gente está perto de ser posto para fora pelo próprio Instagram, né, dessa live, mas eu gostaria de deixar esse questionamento que me veio à cabeça a partir dessa tua última fala sobre a criação do mito do TDAH, né? Quem nasceu primeiro, o Rivotril ou o TDAH? Né? Que essa é a grande questão. Na realidade, é quem nasceu primeiro, a Ritalina ou o TDAH? Né? Não, cara, é muito Eu acho. interessante, né? Porque se a gente vai para outros países, né, esse estudo se focaliza bastante nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um dos países com o maior número de pessoas com doenças mentais. Né? Tem um livro que eu vou trazer para vocês, que é exatamente a pandemia da doença mental, né? Que é de um jornalista norte-americano que era a favor do tratamento da esquizofrenia através de drogas psiquiátricas, e ele começou a ver que não batiam certas questões e começou, como jornalista, a investigar e escreveu o nome do livro, A Pandemia da Doença Mental, a Epidemia da Doença Mental. E a França, por exemplo, tem um sistema educacional muito mais humano, né, do que o norte-americano, comparando esses dois aí, né? Então, as crianças que eram diagnosticadas como TDAH, né, nos Estados Unidos, chegavam na França, cara, não deu 0,7%, não deu 1% que a França
reiterou que tinham doenças, não, TDAH, de todas aquelas crianças que foram mandadas numa pesquisa que fizeram, a França, não, isso é questão de limite, é uma questão de educação em casa. Então, a França já tem uma outra perspectiva sobre a educação. Os educadores franceses, não sei se é porque eles têm o Edgar Morin, o Luc Ferry, né, que foram ministros da educação, tal. Então, né, será que é porque tiveram filósofos lá, né, muito preocupados com isso, né, na educação? Então, a França é só ir para outro país, é só a gente mudar a perspectiva e essas crianças com transtornos mentais, TDAH, ou seja lá o que for, elas viram pessoas comuns com sofrimentos, né? Eu já tenho, acho que na Noruega fizeram um hospital psiquiátrico, onde a pessoa, às vezes, ela tem que ser tirada do local. Realmente, ela tem que ser interditada. Então, na Noruega tem um lugar de interditação para essas pessoas, sem tratamento de drogas psiquiátricas. Ela fica lá e vai ter várias alternativas, né, para que ela possa lidar com esse seu comportamento. Então, tem hospital psiquiatra na Noruega, sem drogas psiquiátricas, né? Sim. Né, não sei se é verdade, mas já li que alguns medicamentos, quando chegam na fase de teste em humanos, não funcionam. Daí, para não perder dinheiro, inventa uma doença. Mas, assim, inventar, criar, votar, são as palavras, são sinônimos para as doenças psiquiátricas, todas que estão, desordens que estão no DSM. Não tem outra forma. Não tem teste científico, pesquisa objetiva. E aí entra a questão financeira por trás de tudo isso. Uma das indústrias que mais cresce no mundo é a indústria farmacêutica. Bom, Paulo, eu acho que era isso. Temos que estar na hora de encerrar, né? O Instagram está avisando para a gente aqui que o tempo está acabando. Eu gostaria só, antes de encerrar, agradecer o teu convite para mediar essa live que versa sobre um tema que, para mim, é de extrema importância trazer a diálogo para o público. Me interessa muito o acontecimento dessas outras lives para que nós possamos desdobrar esse assunto que é vasto, que não é raso e que é de muita importância mesmo, né, para se falar sobre esse mito que se criou sobre a doença mental, né? Agradecer a presença do pessoal aqui, queria agradecer principalmente Laélia, minha esposa, Rafael, minha mãe Jane, minha irmã Priscila, que sempre estão presentes aqui nas nossas lives, dando aquela força, né? A Tatá, Thaís Froté, minha prima Débora também, a Patrícia, a Amanda, né? A Márcia. Agradecer a vocês, obrigado também Vinícius, Carlos. Muito obrigado a você, Fernando, por esse espaço aqui. Eu que agradeço a parceria, Paulo. Muito obrigado a presença de todos. Tudo isso a gente falou porque a filosofia clínica tem como base a singularidade, e a singularidade ela é na contramão de qualquer tipo de tipologização, né? Principalmente de doença Sim. ou cura. Na próxima Sim. quinta-feira nós vamos ter a live com a Graça, Maria da Graça Ferraz, aluna da Casa da Filosofia Clínica. Ela vai falar sobre o TCC dela, assim como o Paulo falou dele, né? O dela é o Partilhante Estado de Palavras, que é com um diálogo entre a filosofia clínica e o Dom Quixote. A filosofia clínica e literatura é maravilhoso, o trabalho da Graça, vimos, né, Paula, apresentando lá no TCC dela, é uma coisa assim que vale a pena, é lindo, vale a pena. Na quinta-feira que vem com a Graça, então. E eu só quero dizer, então, que eu vou, a partir de agora, né, anunciar por aí, de tempo em tempo, eu vou continuar com essa live a respeito da fabricação da loucura, né? E aí eu vou trazer sempre livros, estudos, autores, falando exatamente contra essa naturalização dessa ideia de que o comportamento é doença e que essa doença tem a ver com algum distúrbio físico. Tá? Então, eu vou continuar porque é um assunto que muito me interessa. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado a presença de todos e se quiserem comentar alguma coisa no direct, lá só falarem que a gente tenta responder. Muito obrigado, Fernando. Só mandando um grande abraço aí para o Miguel, que mandou boa noite, para a Flora também.
e a Beatriz e a Márcia. Muito obrigado. Obrigadão, Fernando. Obrigado, abraço. Boa noite. Tchau, tchau para vocês.